Hoje nós vamos falar sobre operações com matrizes, como você pode ver aí na tela. E aí, gente, a gente começa a entender que as operações com matrizes, elas estão no nosso cotidiano muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, nessa foto ilustração, que você faz um mapeamento computacional do seu rosto para você criar uma determinada forma. Para isso, cada pixel que você gera no computador forma uma relação matricial para você poder detectar, inclusive fazer movimentações, que a gente chama de rotações e translações no sistema de matriz, tudo bem? Mas, basicamente, em certos casos, a necessidade de efetuar operações com matrizes é muito importante, né? E os casos que a gente vai aprender no ensino médio, que você aprendeu no ensino médio e que a gente vai dar uma olhada aqui, são basicamente esses, ó, que a gente pode chamar de adição e subtração, multiplicação de uma constante real por uma matriz e a multiplicação entre matrizes. Essa multiplicação de uma constante real por uma matriz, a gente chama esse valor de escalar. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria que você entendesse que essas multiplicações são muito importantes. A primeira é a adição, né? Como é que a gente adiciona uma matriz em relação à outra, né? Como é que a gente soma a matriz? Bom, primeiro, gente, a gente pega a primeira matriz, pega a segunda e a gente vai somar elemento com elemento, como você pode ver aí no vídeo. Por exemplo, menos 4 mais 2, que vai dar menos 2, 1 mais 0, que vai dar 1, 3 mais 3, que vai dar 6, e 2 mais 4, que vai dar 6. E essa é a matriz soma, ou seja, então, você vai fazer uma relação biunívoca entre os elementos que são correspondentes. O que eu quis dizer com isso? Eu quis dizer que o primeiro elemento A11 com o elemento A11 da outra matriz. O elemento A12 com o elemento A12 de uma matriz. E assim você vai fazer a soma de elemento com elemento. Isso se dá na soma, mas você não vai acreditar. Isso também se dá na subtração, como você pode ver aí com a matriz A e B. Por exemplo, a matriz A e B, se eu fizer, por exemplo, B menos A, vou até inverter, mas poderia ser A menos B, não importa. Mas eu quis fazer B menos A. Então eu peguei a matriz 1, 2, menos 2 e 1 e subtraí da matriz menos 5, menos 1, 0 e 4. Aí vai ficar 1 menos 5, 6. Menos 2, menos 0, menos 2. 2 menos 1, 3. E 2 menos 4, sempre menos 3. Só toma cuidado para você não esquecer as regras de sinais. O maior problema nessas operações é que a gente esquece muitas vezes de fazer determinadas regras de sinais, tudo bem? Combinado? Bom, gente, uma outra coisa que é interessante é a multiplicação de matriz por uma constante. Essa constante também nós podemos chamar de escalar, tudo bem? Então ela é uma matriz sendo multiplicada por um valor constante. Esse valor constante pode ser chamado também de escalar. Fechou? Vamos ver? Por exemplo, pega a matriz A e multiplica ela por 3. Então você multiplica, olha que legal, qual é a definição? Como está escrito aqui, você multiplica elemento por elemento. Então vai ficar 3 vezes menos 2, depois vai ficar 3 vezes 1, depois vai ficar 3 vezes 3 e por último vai ficar 3 vezes 2. E aí você faz a operação e você chega nessa matriz aqui, que é a matriz menos 6, 9, 3 e 6. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então você pode pegar esse cara e você pode multiplicar um elemento de cada vez. Combinado? Beleza, gente? Tá. Agora, o que são equações matriciais? São equações, gente, que envolvem operações com matrizes. E a gente vai trabalhar bastante equação matricial, tudo bem? Usando todas aquelas matrizes que a gente aprendeu na aula passada. Por exemplo, aqui, ó, 3x menos a igual a 2b. Sabendo que a matriz A é menos 5, 0, menos 1 e 4. A matriz B é 1, 2, menos 3 e 1. E aí eu quero que vocês me falem quem é a matriz X, certo? A matriz X, gente, ela tem que ser do mesmo tipo de A e B. Por quê? Porque lembra quando eu falei que as operações de soma e subtração é elemento com elemento? Se você não tiver matriz de mesmo tipo, não tem como somar elemento com elemento, porque ou vai faltar ou vai sobrar para você fazer a soma elemento com elemento. Então, aprenda uma coisa, operações com matrizes tem que ser de matrizes do mesmo tipo, combinado? E aí a gente vai fazer a operação aqui. Por exemplo, eu vou chamar a matriz X de X, Y, Z e T. Sabendo que matriz X é X, Y, Z e T, eu vou fazer a operação 3x menos A igual a 2b. Então eu faço 3 vezes a matriz X menos a matriz A igual a matriz 2 vezes B. Tudo bem? O que isso vai trazer pra gente? Aí você vai 3x, 3y, 3z e 3t
porque é um escalar multiplicando a matriz. Aí menos, você faz as operações, ó, menos com menos ficou mais, menos, tira o sinal, menos com menos ficou mais, e menos com mais eu pus o menos lá dentro. O que eu fiz com esse menos, gente? Eu fiz só uma distributiva, ó, e mudei o sinal daqui de dentro para ficar uma soma mais fácil de fazer. E o 2 eu multipliquei por 1, multipliquei por menos 3, multipliquei por 2 e multipliquei por 1. Virou essa matriz. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer elemento com elemento, ó, 3x mais 5 igual a 2. Mas antes de fazer, eu vou criar a matriz. 3y mais 0 igual a 3y, 3e mais 1 igual a 3e mais 1, e 3t mais menos 4 igual a 3t menos 4, tudo bem? E aí você tem essa matriz que você vai igualar com a matriz 2, 4, menos 6 e 2, ó. Agora você vai fazer um sisteminha, ó, 3x mais 5 igual a 2, e depois você vai fazer 3y igual a menos 6, e depois você vai fazer 3e mais 1 igual a 4, e por último você vai fazer 3t menos 4 igual a 2. Agora, gente, é correr para o abraço e resolver esse sistema. Aí você vai fazer as operações, ó. Eu passei o 5 subtraindo, eu passei o 3 dividindo, eu passei o 1 subtraindo e eu passei o menos 4 somando. Depois, eu isolei o x, passando 3x igual a menos 3, isolei o y, 3e igual a 3 e 3t igual a 6. E aí, voilá, nós temos as alternativas, na verdade, os valores de cada uma das incógnitas que a gente buscava. O x vai ser menos 1, o y vai ser menos 2, o z vai ser 1 e o t vai ser 2. E essa é a matriz x. Menos 1, que é o x, menos 2, que é o y, 1, que é o z, e 2, que é o t. E aí você coloca aqui e você tem a matriz que você queria, tudo bem? Isso são operações com matrizes, tá bom? A gente vai treinar bastante na aula ao vivo, fechou? Outra coisa, dadas as matrizes abaixo, obtenha a matriz 3m menos 2n igual a I2. Gente, 3m é só multiplicar por 3 a matriz que foi dada m aí, ó. Fiz a multiplicação. Até aí tudo bem, né? E aí, você vai ter a matriz menos 6, 3, 9 e 6. É a matriz 3m. Lindo. A matriz menos 2m é só você multiplicar por menos 2 todos os elementos. Aí fui lá, multipliquei por menos 2, com total amor no coração. Eu tive menos 4, 0, menos 6 e menos 8. Fechou? Agora, a matriz I2, gente, que aqui, ó, esse 2 está grande, mas era para estar aqui embaixo, tudo bem? O que é a matriz I2? É a identidade 2 por 2, lembra? E aí você vai fazer a operação, ó, que vai ficar menos 6, 9, 3 e 6, mais, que é mais aqui, né? Menos 4, 0, menos 6 e menos 8, certo? Mais a matriz I2, que é 1, 0, 0, 1. E aí você vai ter a resposta, que é essa operação, menos 10, mais 1, menos 9, 9 mais menos 6, depois 3 mais 0, mais 0, depois 6 mais menos 8, mais 1. Essa é a resposta, tá? Ó, só um cuidado, gente, que quando eu coloquei aqui a matriz menos 2m, a matriz menos 2m, eu pus o menos aqui na frente, ó. E aí eu já distribuí o sinal. Por isso que aqui embaixo ficou mais, ó. Então, ó, menos 2n ficou mais menos 2n. É só uma questão de você colocar o sinal no respectivo lugar para poder fazer a conta. Então, toma cuidado, porque aqui é menos, mas eu já pus o menos aqui, ó, na matriz. Então, ficou mais aqui fora. Combinado? Beleza? Você pode fazer direto, não tem problema nenhum. Eu só queria deixar claro como você faz cada operação. Fechou? Tudo bem, gente? Bom, vamos entrar agora num momento muito legal, que a gente vai chamar de multiplicação de matriz, tá bom? Primeiro, como é que a gente multiplica uma matriz? Bom, antes de você fazer isso, antes da gente entender tudo isso, eu quero que você preste atenção no próximo vídeo, que eu vou fazer um exemplo concreto para vocês entenderem. Mas antes de a gente falar sobre esse cara, eu vou te mostrar quando uma matriz pode ser multiplicada pela outra. Como assim, professor? Qualquer matriz pode ser multiplicada por outra? Não. Existem critérios para se multiplicar a matriz. Por exemplo, a quantidade de coluna da primeira matriz que vai multiplicar tem que ser igual à quantidade de linhas da outra matriz que será multiplicada. Então, A vezes B. A matriz A, a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda, tá? Como aqui eu tô falando, ó, existe o produto A vezes B, C e somente C. O número de colunas de A é igual ao número de linhas da segunda.
Existindo a matriz AB, ela tem o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz a verificação se eu posso multiplicar a matriz. E aí eu percebi que nesse caso, NN é igual, então eu posso multiplicar. E qual vai ser o resultado? A matriz multiplicação. Por exemplo, a C, que é a matriz A vezes B. Ela vai ser de linha M, quantidade de linha M, por quantidade de colunas P. Então ela vai ser do tipo M vezes P, ou seja, a ordem da matriz é M vezes P, a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um olhar, vamos fazer um exemplo para vocês entenderem o que significa isso, combinado? Dá uma olhada nesse vídeo. E aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, hoje a minha ideia é falar um pouco sobre multiplicação de matrizes, mas antes eu vou começar com um problema, uma ideia que eu tive aqui para ver se a gente consegue conversar um pouco sobre isso aqui. Por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 pessoas, Arnaldo, Bernaldo e Carol, né? E eles vão comer um determinado lanche, um determinado refri, numa determinada quantidade. Então, por exemplo, o Arnaldo come 2 lanches e um refri geralmente. O Bernaldo, ele come um lanche e 2 refris geralmente. E a Carol come um lanche e um refri. Aí, eles fizeram uma pesquisa de preço e foram computar qual é o valor do lanche e do refri em 3 lugares, em 3, vamos dizer, lanchonetes. Que é a lanchonete A, a lanchonete B e a lanchonete C. Tudo bem? E aí eles constataram que o valor do lanche no A é 5 e no refri é 5. No B é 10 e no refri é 5. E no C é 5 e no refri é 1, tudo bem? Então esse é o valor de cada um dos itens aqui na loja A, na loja B e na loja C. A minha pergunta é, eu queria saber com vocês quanto o Arnaldo gastaria se ele comesse, por exemplo, o lanche, o refri na loja A. Qual seria o custo? Vamos lá? Dá uma pausa e eu queria que você fizesse essa ideia nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nas 9 posições, nos 9 termos dessa matriz aqui, que claro, eu fiz uma matriz só para ficar fácil de reconhecer, tudo bem? Então, para a gente organizar em forma de tabela, Arnaldo, ele gastaria quanto na loja A? Arnaldo gastaria quanto na loja B e Arnaldo gastaria quanto na loja C. E eu queria que vocês fizessem isso com todas as situações aqui. E aí, vejam bem. Nossa, professor, eu tô vendo aqui que você criou 2 matrizes. Sim. Aí você fala, bom, uma matriz de ordem 3 linhas por 2 colunas e uma matriz de ordem 2 linhas por 3 colunas. Muito bem. Então essas são as ordens das matrizes. Mas eu não estou preocupado com isso. O que eu quero de você é uma coisa só. Será que você consegue me dizer quanto o Arnaldo ele gastou na loja A? Vou por exemplo aqui, ó. Arnaldo na loja A. Quanto ele gastou? Olha, professor, eu não sei, mas o que eu consigo ver? Eu vou olhar a quantidade de lanche e de refri, certo? Que o Arnaldo ele consumiu e o valor da loja A, do lanche e do refri. Por exemplo, se o Arnaldo ele consumiu 2 lanches na loja A, cada lanche vale R$5. Então você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar 2 vezes 5. Por quê? Porque você sabe que dois lanches que ele consome, cada um a 5, dá 2 vezes 5, que é a quantidade que ele vai gastar no lanche, tudo bem? Agora, o Arnaldo, ele toma um refri, só que o refri custa 5, então você vai somar mais um refri que custa R$5, então é 1 vezes 5, tudo bem? E esse cara vai dar o valor, 2 vezes 5, 10, 1 vezes 5, 5, vai dar o valor de R$15. Ou seja, aqui você vai colocar R$15, que é o custo que o Arnaldo teria na loja A. Faz sentido? Tudo bem para vocês? Dá para entender essa ideia? Ah, professor, acho que dá. Vamos ver, então, só para a gente fechar essa ideia, de cabeça, quanto Arnaldo gastaria na loja B? Bom, 2 vezes 10, 20, 1 vezes 5, 5, 20 mais 5, R$25. E quanto Arnaldo gastaria na loja C? Vamos lá? 2 vezes 5, 10, 1 vezes 1, 1, porque o refri tá baratinho na loja C, então 1 vezes 1, 10 mais 1, R$11. Gente, aqui nós temos a informação de quanto Arnaldo gastaria na loja A, B e C. Vamos ver o Bernaldo? Bernaldo é um lanche a R$5 mais 2 lanches a 5. Então fica 5 mais 10, 15. É o que Bernaldo gastaria na loja A. Vamos ver na B? Agora, a gente está fazendo essas linhas com essas daqui. Por exemplo, agora vamos lá na loja B. 1 vezes 10, 10. 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20.
Agora vamos ver na loja C? 1 vezes 5, 5, 2 vezes 1, 2, 5 mais 2, 7 reais. Bom, agora vamos perceber quanto a Carol gastaria na loja A. Bom, agora é o primeiro com o primeiro aqui. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 5, 5, 5 mais 5, 10. Depois você faria 1 a 10 reais, né? 1 vezes 10, 10. 1 vezes 5, 5, daria 15. E na loja C, 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1, vai dar 6. Gente, esse daqui é o quanto cada um gastaria, totalizando a quantidade de lanche e de refri que você consome. Agora, nota, existe uma ligação, um elo entre essas duas matrizes. Quem é o elo entre essas duas matrizes? Gente, se vocês separarem, é a quantidade de lanche e refri desse lado, tudo bem? E a quantidade de lanche e refri desse lado. Ou seja, lanche e refri é o que liga essas duas estruturas que está aqui na lousa. Lanche e refri aqui e lanche e refri aqui. E sabe qual é o legal de você saber que essas estruturas se ligam? Porque é isso que define eu poder criar essa matriz que eu vou chamar de matriz M, tá? Essa matriz eu vou chamar de matriz P, que é uma matriz 3x2. Essa eu vou chamar matriz Q de 2x3, 2 linhas e 3 colunas, que é a ordem dela. E vai formar a matriz M, que é essa. Essa aqui é a matriz M, que vai ser 3x3, né? 3 linhas e 3 colunas. Então vou até por aqui, 3x3. Agora, olha que legal. O que liga é que a quantidade de colunas da primeira seja igual à quantidade de linhas da segunda. Por quê? Porque é o elo, lanche, refri, para que eu pudesse ligar esse cara a esse, gente. Então a quantidade de coluna tem que ser a primeira, porque você vai fazer uma relação entre as duas, ó. Essa daqui é da primeira e essa daqui é da segunda. E você vai ligar 2 a 2, você vai fazer parzinhos ordenados, que é o primeiro elemento da linha com o primeiro elemento da coluna, o segundo elemento da linha com o segundo elemento da coluna. Então, linha 1, coluna 1. Então, o que esse cara representa? 1, 1. Esse cara, linha 1, coluna 1, representa que você multiplicou a primeira linha com a primeira coluna. E esse aqui, 1, 2, a primeira linha com a segunda coluna. Então, você consegue distinguir quais são as relações que você está estabelecendo, olhando simplesmente para as duas matrizes. E olha, por que você pode multiplicar? Porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Essa é a condição para você poder multiplicar. E por consequência, para você ganhar tempo, você descobre que a ordem da matriz que vai se formar, essa matriz M aqui, ó, 3x3, é de ordem 3x3. Por quê? Porque na primeira tem 3 linhas e na segunda tem 3 colunas. 3 linhas com 3 colunas é a quantidade de elementos da matriz que você vai multiplicar. E vocês não acreditam, eu acabei de realizar uma multiplicação de matrizes. Eu multipliquei para chegar na relação que eu pedi. Então, por mais que você ache que não use, você usa muito multiplicação de matrizes no dia a dia, porque é uma questão de contexto, é que geralmente a gente não sabe que contexto que a gente está usando. Mas olha que legal, eu fiz uma pesquisa de preço e de gastos usando duas matrizes e fazendo a multiplicação. E isso aqui, o que a gente fez aqui, ó, essa matriz A, essa multiplicação em soma, a gente chama de produto escalar, que é o produto da primeira coluna com os elementos da primeira linha com os elementos da primeira coluna. E aí você multiplica 2 a 2, o primeiro vezes o primeiro, mais o segundo vezes o segundo, se tivesse o terceiro vezes o terceiro, o quarto vezes o quarto, e assim por diante você vai efetuando uma matriz e a multiplicação dela, tudo bem? Então é assim que a gente realiza multiplicações de matrizes, beleza? Tranquilo? Então vamos fazer exercícios para vocês entenderem como é que multiplica e que vocês exercitem essas multiplicações, combinado? Beleza? Então vamos embora. Bom, agora que vocês viram esse vídeo, dá uma olhada nesse exemplo aí das matrizes A e B abaixo, que mostra que ele quer o produto de A por B. Bom, gente, agora que vocês já sabem o que é um produto escalar, que vocês já sabem fazer a verificação, ó, a matriz A é uma matriz 2x3 e a matriz B é uma matriz 3x2. Bom, vamos ver, número de colunas da primeira com o número de linhas da segunda, deu certo, iguais. E a matriz que vai ser a matriz produto, ela é do tipo 2x2, ótimo. Que vai ser essa matriz aqui, ó, x11, x12, x21, x22, que é cada elemento ou cada termo da matriz. E aí a gente vai realizar a multiplicação, ó, primeira linha com primeira coluna, e eu fiz o produto escalar, que vai dar essa resposta 6. Depois, qual é o próximo?
cálculo do x12, porque esse foi o x11, primeira com a primeira. Agora o x12 é primeira com a segunda, primeira linha com a segunda coluna. Então vamos lá, primeira com a segunda, fazendo a operação. Olha que legal, a operação dá menos 1. Agora vamos para x21. O que é 21? Segunda com primeira. Segunda linha com primeira coluna. Segunda linha com primeira coluna. E aí eu faço o produto escalar, que vai dar a resposta 14. Tudo bem? E por último, o cálculo do 22. O que é 22? É a segunda linha, ó, com a segunda coluna. Segunda linha com segunda coluna. Ou seja, segunda linha com a segunda coluna. E o resultado dessa operação, desse produto escalar, vai ser 12. Logo, a matriz que a gente quer é a matriz 6, menos 1, 14 e 12. Olha que delícia, gente. Olha que fofo. Olha que bonito fazer isso. Quando você entende o que está acontecendo, fica muito legal realizar produtos de matrizes, tudo bem? E eu sei que era um problemão que você tinha no ensino médio, mas agora a gente vai conseguir fazer, vai conseguir operacionalizar para poder resolver muitos exercícios de vestibulares. O Unicamp adora a matriz. Eu faço uma fé que uma questão da Unicamp, ela vai envolver algum elemento, alguma estrutura que envolva a matriz. Tudo bem? Beleza? Bom, gente, agora faz o seguinte, ó. Dá uma olhada nessas condições que eu tô falando. Observe que no caso da matriz 2x3 e 3x2, existe o produto B vezes A, que é do tipo 3x3. Se você fizer a matriz B vezes A, vocês podem ver o contrário, né? Você vai ver que a matriz formada é 3x3. Só que aí cuidado, porque aí a matriz AB é 2x2 e a matriz BA é 3x3. Ou seja, nem sempre, gente, existe comutação entre A e B. A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Então a gente fala que a propriedade comutativa não funciona na matriz. A matriz não é comutativa. Claro que ela pode ser, pode acontecer, mas não é que essa propriedade exista, porque se uma não existir, essa propriedade não existe. Então não existe propriedade comutativa para a matriz. Isso não quer dizer que algumas matrizes não possam ser comutativas. Tanto que se elas forem comutativas, como eu estou colocando aqui, ó, se existirem tanto AB quanto BA, e além disso AB igual a BA, dizemos que A e B comutam. Elas comutam, mas elas não são comutativas, tudo bem? Se a matriz A é quadrada, então existe o produto A vezes A, que também pode ser indicado por A quadrado. Que aí, gente, é quando a gente trabalha com potência. Por exemplo, A vezes A é multiplicar A por ele mesmo. E aí, gente, A vezes A, comutação não importa, né? A vezes A é A quadrado. A vezes A é A ao cubo. E aí você vai multiplicando várias vezes. A vezes A, o resultado, vezes A, resultado, vezes A. E aí você vai ter A elevado a N. Que aí a gente fala que é potência de matriz, quando você multiplica a matriz por ela mesma várias vezes. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, dá uma olhada então nessa matriz, que eu quero que vocês calculem o produto dela. Tudo bem? Então dá uma olhada nesse vídeo, que eu vou dar uma técnica para vocês multiplicarem de uma forma bem legal, para vocês entenderem como faz multiplicação de uma forma bem tranquila, para que você nunca mais esqueça como se multiplica a matriz. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, eu tô aqui agora para dar uma dica para vocês muito importante de como vocês podem multiplicar a matriz de uma forma que eu acho bem razoável, que vocês não vão esquecer. É claro, depois de um tempo, quando você pegar prática, você não vai mais precisar fazer esse tipo de multiplicação. Mas eu acho que agora a regra do varal, ela cabe muito bem para você conseguir entender como você vai fazer certas operações. Por exemplo, ó, vamos lá. O que eu estou falando da regra do varal? Eu construí aqui as duas matrizes e vamos garantir uma coisa, ó. Essa matriz é uma matriz 3x3, certo? E essa matriz aqui é uma matriz 3x2. Ora, vejam bem, esse cara, ele é igual a esse cara. Portanto, eu posso multiplicar as matrizes numa boa. Não me preocupo com a condição de existência. Agora tem uma coisa que é legal. Que tipo de matriz esse produto vai resultar? Olha, se você olhar para cá, você vai perceber que vai ter uma matriz que é 3x2. Então a matriz resultante é uma matriz 3x2. E aí você sabe que é uma matriz que tem quantas linhas? 3 linhas e 2 colunas, tudo bem? Aí a pergunta é, mas que matriz é essa? Vou mostrar para vocês. Quando eu desenhei esse varalzinho aqui, ó, eu acompanhei a quantidade de linhas e acompanhei a quantidade de colunas. Deu 6 pontos de encontro. Esses 6 pontos de encontro serão os elementos da matriz produto que a gente vai pôr aqui, ó. Tá? Bom, peraí, eu não vou deixar ainda ela, porque a gente ainda vai fazer as operações. Então, qual vai ser a operação? Olha, gente, é simples.
acompanhe a posição do ponto, ó. A primeira multiplica com a primeira. Então fica 1 vezes 2, mais a segunda multiplica com a segunda. Então fica 2 vezes 3, mais a terceira multiplica com a terceira. Então fica 3 vezes 0, 3 vezes 0. Entenderam? É claro que com o tempo vocês vão fazer isso de cabeça, mas agora eu vou fazer questão de montar com vocês. Pra você ver como é tranquilo e não vai dar trabalho. Quer ver? Vamos ver a segunda, esse ponto. 2 vezes 2, 2 vezes 2, depois você vai fazer de cabeça. 0 vezes 3, mais 0 vezes 3. E o último, mais 1 vezes quanto? 1 vezes 0, 1 vezes 0. Vamos ver a terceira, que é esse ponto. 1 vezes 2, primeira com primeira, mais 2 vezes 3, 2 vezes 3, mais 0 vezes 0, 0 vezes 0. Tudo bem? Agora, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora a segunda aqui, ó, essa segunda coluna. E aí vai ficar 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2. Beleza? Agora aqui embaixo, ó, segunda com a segunda. 2 vezes 1, 2 vezes 1, mais 0 vezes 5, 0 vezes 5, mais 1 vezes 2, 1 vezes 2. E a última, vamos fechar, vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 1, mais 2 vezes 5, 2 vezes 5, mais 0 vezes 2, 0 vezes 2. Gente, a gente fechou a matriz. Mas agora, que matriz que a gente vai ter? Produto. Agora é só fazer a conta, né? 1 vezes 2, 2. 2 mais 2 vezes 3, 6. Mais 0, 2 mais 6, 8. Aqui já foi, né? 2 vezes 2, 4. Mais 0, mais 0, 4. E a terceira, 2 mais 6 mais 0, 8. Agora aqui, 1, 2 vezes 5, 10, 11, mais 6, 17. Aqui, 2 vezes 1, 2, mais 0, mais 2, vai ficar 4. E a de baixo, 1 mais 10, vai ficar 11 mais 0, 11. Galera, a matriz produto é a matriz 8, 4, 8, 17, 4, 11, de 3 linhas e 2 colunas. E a gente até já sabia que seria 3 linhas e 2 colunas. Tudo bem? Vocês viram como é simples multiplicação de matrizes? A ideia central é, monta o varal, organize-se e seja feliz. Vamos fazer exercício? Então, bons estudos para vocês. Bom, gente, agora que vocês viram aquele tipo de matriz sendo multiplicada, claro que lembra que existem também equações matriciais que envolvem produto. Por exemplo, essa AX igual a B. Então eu te dou a matriz A, a matriz B, e eu quero que você encontre a matriz X, que vezes A dá B. Só toma cuidado que é AX igual a B. Então tem uma ordem. Primeiro é o A, depois o X, igual a B. Você não pode pôr o XY na frente, lembra? Porque senão você vai comutar e matriz não é comutativo. E aí você vai fazer o seguinte, multiplicação direitinho. Primeira com primeira, você vai ter 2x menos y. Depois, segunda com primeira, você vai ter um x mais y. E o resultado tem que dar 5 e 4, tá? E aí você tem um sisteminha, 2x menos y igual a 5, porque, ó, elemento é igual a elemento da mesma posição, os correspondentes. E x mais y igual a 4. Fazendo esse sisteminha, você vai ter o quê? X igual a 3 e y igual a 1, e a matriz x é 3 e 1. Fechou, gente? Tranquilo isso? Eu quero que vocês treinem bastante, porque na aula ao vivo a gente vai fazer bastante exercício que envolve isso. Beleza, gente? E só por curiosidade, existe um software que é o Winmatch, que ele consegue criar matrizes e fazer operações com matrizes. Eu estou mandando o link para vocês poderem acessar. E, gente, é legal que o software é gratuito e vocês podem usar para fazer os testes que vocês quiserem com a matriz de ordem que vocês quiserem, tudo bem? Então vale muito a pena você pesquisar esse software para usar para fazer testes para saber se você está acertando ou não as operações com matrizes, tá bom? Então, gente, bons estudos, um beijo grande e até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu!